Se você gosta de lavar louça, nem me conta que eu não quero ser sua amiga. Não confio em você. Máquina de lavar louça, eu tinha muitas dúvidas e agora elas estão esclarecidas e eu vou passar essas informações para você. Primeiro lugar, o que eu não entendia, máquina de lavar de 14 serviços, máquina de lavar de 10 serviços. Que isso, meu irmão? 14 serviços é, digamos, que ela cabe louça de 14 pessoas. Máquina de 10 serviços cabe louça de 10 pessoas. Máquina de 8 serviços cabe louça de 8 pessoas. Teoricamente. Mas então, se você tem uma família pequena, provavelmente a máquina de 8 serviços vai ser ideal para você. Se você tem uma família grande, provavelmente a máquina de 14 serviços vai ser ideal para você. Não tem como eu dizer, você precisa comprar essa máquina. Você precisa analisar o tamanho da sua família em primeiro lugar para decidir qual máquina vai ser melhor para Segundo ponto, custo-benefício. Se você se importa com o consumo de água, com o consumo de luz, você precisa analisar esses fatos. Às vezes, uma máquina de 14 serviços, ela é mais econômica em questão de quantos watts ela gasta, do que uma máquina de 8 serviços. E, às vezes, ela é mais eficiente e gasta menos água do que uma máquina de 8 serviços. Então, quando você for comprar, você tem que olhar isso. Olhar quantos litros de água. Quantos litros de água ela gasta, caso isso seja um fator importante para você. A gente tem que, né, ter um consumo aí consciente de água. Então, vamos lá. Vou falar alguns comentários que eu recebi sobre máquinas. Primeira coisa, eu achava que não existia máquina de 6 serviços. Eu acho que não existe mais. Uma pessoa falou que tem máquina de 6 serviços e ela gosta bastante e atende ela bem, porém, uma máquina antiga. Então, aí também tem que ser uma família pequena, né? Uma casa com poucas pessoas. E ela falou em questão de economia, que ela acha que a máquina de 6 serviços é super econômica, assim como a de 8 serviços. Agora, outros comentários que eu recebi sobre a máquina de 8 serviços. Falou que tem uma máquina de 8 serviços e não troca pela maior. A outra pessoa tem uma máquina de 8 serviços e quer muito uma maior, entenderam? Cada pessoa vai servir uma coisa. Uma tem a de 8 e não troca pela maior, e a outra tem a de 8 e quer uma maior. A outra pessoa falou, tenho a de 8 serviços, é ótima, tenho a de 8 gosto muito, tenho a de 8 serviços e acho pequena. Minha filha tem a de 10 serviços e acha maior. Tenho a de 8 serviços e amo. A de 8 serviços é ótima para minha família. Tem gente que tem a de 8 serviços e acha pequena, e tem gente que tem a de 8 serviços e acha ótima. A minha conclusão é, a de 8 serviços pode ser ótima ou pode ser ruim. Depende do número de integrantes da sua família e a demanda que você tem de uso de louça. Se Você almoça em casa, se janta em casa, se toma café da manhã. Às vezes é uma família de 6 pessoas, mas cada um come num lugar, almoça fora, almoça no seu trabalho e não gasta louça. Então, tem que ver a demanda da sua família. A princípio, uma máquina de 8 serviços, sim, ela é ok. Ninguém reclamou que ela lava mal, que ela deixa sujeira e tal. Ninguém reclamou isso. Ninguém reclamou de uma máquina de 8 serviços lavar mal. Mas reclamaram dela ser pequena para a família, porque tem filhos, tem marido e acaba tendo uma demanda maior de louça, certo? Próximo passo, máquina de 10 serviços, comentários. Amo, tenho uma da Electrolux. A outra falou, é excelente, tenho, é perfeita. Tenho de 10 serviços e gosto muito. Tenho, vem aqui em casa para testar. Então, assim, quem tem a de 10 serviços também gosta, ninguém reclamou, certo? Falaram que tem da Brastemp e da Electrolux. Uma até falou que tem de 9 serviços e que gosta muito. Princípio de 10 serviços, super, ninguém reclamou também de nada, de não lavar bem, eu perguntei e tal, super gosta. Agora tem uma que é a de 12 serviços. Algumas pessoas falaram sobre a de 12 serviços, ela é bem mais difícil assim de ter, pelo que eu pesquisei na internet. Eu não achei ela em muitas lojas, tá? Eu não sei se saiu de linha ou o quê. Não fui atrás também, mas falaram muito bem da de 12 serviços, tá? Que atende toda a família, que tenha muitos anos e nunca estragou, que tenha mais de 10 anos. E uma disse que teve, que depois se mudou e ficou na casa e comprou outra de 12 serviços. Então, assim, pelos relatos, a de 12 serviços também todo mundo gosta, tá? Que ela é um pouquinho maior. Chegando na de 14 serviços, 5 pessoas falaram que tem essa máquina de 14 serviços e todas amam. A de 14 serviços é perfeita. Guarda a louça inteira do dia. Então, ela começa colocando no café da manhã, guarda o almoço e depois a janta ela põe pra lavar. E aí, ela vai dormir e deixa a máquina lavando. O ciclo, ela falou que é de 3 horas o ciclo pra lavar a louça na máquina de 14 serviços. Do resumo das pessoas, algumas têm a de 8 serviços, acham boa.
outras acham pequena, de 8 serviços. E a de 10, ela satisfaz quem tem, a de 12 também, e a de 14 também, tá? Então, o único, porém, que me passaram realmente é isso, de achar a de 8 serviços pequena, algumas pessoas. As outras estão super satisfeitas. Então, é uma questão de análise da sua família hoje, de quanto sua família, quantas pessoas tem e o quanto elas comem, certo? Agora, o que é importante, então, como eu já falei, ver quantos litros de água a máquina vai gastar por lavagem, né? É um ponto importante aí, tanto no consumo de água quanto, né, na preservação do meio ambiente. Enfim, ponto número 2, a lava-louça tem água quente, porque algumas encerram o ciclo com água quente e aí fica melhor, né? Ela seca melhor. E aí, quando termina o ciclo, a louça tá quentinha, mas tá seca, né? E também a água quente ajuda pra tirar a gordura, né? Às vezes fica mais difícil sem água quente. Uma diferença que algumas pessoas me falaram sobre talheres. Algumas máquinas têm uma gavetinha, é assim, aqui tá, deixa eu mostrar. Aqui tá a máquina de lavar louça, aqui na parte de baixo você coloca os pratos e panelas, aqui na parte do meio coloca os copos e xícaras, e aqui na parte de cima tem uma gavetinha que você puxa e coloca os talheres, um do ladinho do outro. Eu observei que o talher fica mais limpo quando tem essa gavetinha que coloca um do lado do outro, tá? Mas quem tem a máquina de lavar com, faz conta que isso aqui tem uns talheres, com porta-talher, que os talheres ficam em pé, diz que nunca no todo o talher fica sujo, tá? Mas quem tem a de gavetinha diz que é muito bom que o talher sai sempre limpo, 100% limpo. Então, esse é um detalhe, tá? Outra coisa a observar, no caso do talher, é o espaço que o porta-talher vai ocupar. Porque se o porta-talher ficar ali embaixo, vai ter menos espaço para o prato e para as panelas, enfim. Então, eu, na minha opinião, achei mais interessante esse que tem a gavetinha de colocar os talheres todo deitado, assim, em cima. Outra coisa sobre o sabão. A máquina, ela vem com um lugarzinho para botar o sabão ali, um porta-sabão que você põe ali, o sabãozinho que você compra, né, especial para máquina de lavar. Mas as pessoas que eu conversei, elas largam o sabão direto ali na máquina, tipo, pega o sabãozinho, pá, tipo, joga ali no meio da máquina e bota pra lavar o ciclo. Então, eu acho que é, tipo, tanto faz, se botar ali no lugarzinho certo pro sabão, ou se botar ali junto dentro da máquina só. Então, o que eu aprendi, assim, da minha pesquisa, um compilado. A máquina de 8 a 10 serviços vai ser ok e boa para uma família de 1 a 4 pessoas, né? Vai servir tanto para 1, 2, 3, 4 pessoas. A de 8 a 10 serviços. E a máquina maior de 12 serviços a 14, eu já até vi que tem na internet de 15 serviços agora, mas acho que é novo, ninguém me falou. Ela serve para uma família de 4 pessoas ou mais, que elas são máquinas maiores. Qual que é a minha impressão? Que a máquina de 14 serviços, ela é realmente grande. O tamanho dela é muito parecido com aquelas máquinas de lavar roupa de abertura frontal. Então, ela é realmente grande. Vale a pena se você tem uma família grande, porque ela vai ocupar um baita espaço na tua cozinha. Algumas pessoas me perguntaram... Mas assim, eu não consigo entender como é que funciona a máquina de lavar louça, como é que ela consegue lavar a louça de fato. Tem uns bichinhos que ficam lá dentro, passando com a esponja. Não, gente, é porque ela tem um jato de água preparado ali, a engenharia dela é preparada para o jato de água, ele sai de baixo e acerta os pontos ali onde vai estar a tua louça. Então, o que eu observo? Se é uma máquina de 8 serviços, se você botar muita louça, ela é pequena. Se você botar muita louça, a louça vai ficar muito perto uma da outra e não vai lavar bem, porque a água vai bater, não vai conseguir encostar a água em todos os pratos, digamos, e talvez não lave bem. Então, é bom deixar bem espalhadinho, não socar de louça, entendeu? Para que a água que vai ali lave bem a sua louça, tá? Então, é isso, a água sai de baixo. Por exemplo, se você for colocar uma panela, você põe ela voltada com a boca para baixo, porque a água vai sair de baixo e vai conseguir lavar ela por dentro. A outra coisa que me falaram também é cuidar com... plásticos que tem uma estampa, tipo, às vezes uma caneca de criança que tem uma estampa e tal, como tem água quente, às vezes sai a estampa, sai o colorido, sai algum desenho que tenha nessa caneca, ou no copo, enfim, outras coisas de plástico. Então, cuidar com coisas de plástico, mas enfim, se botou E descobriu que certinho, não põe mais, né? Já fui lá. Agora a pergunta que não quer calar. Qual máquina eu escolhi?
Eu olhei, analisei, eu li os comentários e reli e pesquisei, pá, pum, o que eu decidi? Eu, pessoalmente, queria muito, mas muito, uma máquina de 14 serviços. Que é uma máquina grande, cabe panela, atenderia toda a minha família, poderia deixar ali louça o dia inteiro para lavar só à noite. Mas, depois, eu fui pesquisar sobre a máquina de 8 serviços. Eu achei a máquina de 8 serviços ok. Eu fui pesquisar de 10. E eu simplesmente me apaixonei pela máquina de 10 serviços. Porque ela é maior, mas ela não é enorme. Eu achei a de 14 serviços muito grande. É a minha opinião. Pra minha realidade, pra minha cozinha. Não tô dizendo que talvez na sua cozinha não foi bom. Pra minha cozinha, que já tem muita coisa no meu projeto de cozinha, eu achei que não vale a pena botar uma máquina de 14 serviços. Porque vai ocupar muito espaço. Eu prefiro ter mais espaço para armário, para armazenar coisas e pote plástico, né? Que a gente é a rainha dos potes. Então, eu prefiro guardar mais espaço pro meu armário do que gastar um armário com uma máquina muito grande, que é de 14 serviços. Então, eu optei pela máquina Electrolux ou Brastemp, estou entre as duas ainda, de 10 serviços. Por quê? Pelo tamanho, de não ser tão grande, mas ser maior, que a de 8. Ela é bonita, achei ela linda, tem ela com um acabamento inox, achei muito bonita. E elas têm água quente, de 70 graus. E elas têm também um modo que é de pré-lavagem. Então, tipo, se eu vou colocar a louça ali de manhã, mas vou lavar só à noite, eu ligo ali um modo de pré-lavagem, que é só pra ela jogar uma aguinha e sair aquele enrustido, assim, sabe? Aquela sujeira que gruda. Então, gostei dessa parte. Então, a princípio, eu vou comprar uma de 10 serviços, que eu achei o tamanho bom, o preço bom, apesar de ser salgado, é menor que uma de 14 serviços. Tem água quente e ela é bonitinha, achei bonitinha. Vai combinar com a minha cozinha. Era isso. Se ficou alguma dúvida, pesquisa no Google. Ah, mentira, pode me perguntar. O que eu souber, eu ajudo. Um beijo. E uma pessoa me falou que tem uma máquina de serviço, tá? Tá. Agora, eu tô com o olho baixo aqui porque eu tô lendo os comentários, que eu fiz um resumão aqui pra não esquecer nada. Aí tem uma pessoa aqui que disse: a minha máquina é de 2 serviços, braço direito e braço esquerdo. Por enquanto, a minha também é essa, mas vamos mudar isso.